João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Oi, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila Fernandes, bom dia, Mayara Martins e ao telespectador do Bom Dia News. Você acompanhou agora a fala do vereador Dudu, que é do Partido dos Trabalhadores, que participou ontem de uma videoconferência com o prefeito Firmino Filho. E aí o que a gente observa também é uma concordância nesse sentido, nesse momento de pandemia. Foi isso que você observou também, João? Sim, o vereador Dudu, que é na Câmara Municipal o principal crítico, né, ferrenho da administração municipal, ele entende que esse momento realmente as discussões partidárias não devem ser inseridas nesse contexto. E não faltam motivos para isso. O principal deles é, como ele bem afirmou ainda, a gente está entrando naquele momento em que o número de casos avança de forma considerável. A gente está acompanhando diariamente e aí observamos que a média, né, de novos casos diários chega a 30, ultrapassa a marca de 30 aqui no Piauí, e isso faz uma pressão no sistema de saúde, não só agora, nesses dias, mas também daqui a uma semana, 2 semanas. O vereador também tocou um fato importante, que foi destaque na reunião de ontem entre o prefeito e os parlamentares, que é a questão da prestação de contas. É um clamor social que precisa ser bem acompanhado pela oposição, pelos órgãos de controle e também pela população. A prefeitura tem se comprometido aí em demonstrar de forma transparente a aplicação desses recursos, porque realmente além de uma obrigação, é bom que essa transparência ocorra também de forma ágil, né, para que a população obtenha aí respostas e tenha consciência onde realmente o dinheiro está sendo aplicado. E aí, o vereador também falou Desculpa, João. Até para que não haja aquele descontentamento, porque a gente já sabe de muitas pessoas que são críticos ferrenhos ao isolamento social e falam que essa estratégia, às vezes, dos gestores públicos, não apenas aqui em Teresina, aqui no Piauí, mas em todo o país, é como se eles quisessem se utilizar dessa situação de calamidade em saúde para burlar a legislação, fazer contratações sem licitações. Então, essa prestação de contas é uma coisa que é realmente necessária aí para ser executada, cobrada pela população e também pelos parlamentares, que são agentes de fiscalização também. Sim, infelizmente a gente tem observado nas últimas semanas que todos os assuntos, infelizmente aqui no Brasil, têm sido politizados, né? Têm sido levados para a área da política, inclusive a questão do isolamento social, da quarentena, que deveria ser um tema apenas científico, um tema técnico. Uma vez ou outra a gente acaba vendo a politização desse discurso. E pela fala aí do vereador Dudu, e que também ficou muito claro ontem nesse encontro do prefeito Firmino Filho, é que realmente o prefeito não está muito empolgado, vamos dizer, em apressar a liberação do comércio. O prefeito Firmino Filho tem uma postura de que, obviamente, mais dia ou menos dia, o comércio vai ter que ser reaberto, mas para isso é preciso uma série de fatores que seja cumprido, como, por exemplo, finalizar, né, esse crescimento de número de casos, ver a porcentagem de ocupação de leitos de UTI, de leitos hospitalares. O prefeito também demonstra uma preocupação com o trânsito de pessoas de outros estados vindo para o Piauí, para Teresina. Citou até um caso, uma empresa que retornou aí o tráfego, né, que retornou o tráfego entre Teresina e Fortaleza, que é uma cidade que hoje está praticamente entrando em colapso por conta do coronavírus. Então, esse ponto comercial é consenso que ele precisa ser discutido, mas o prefeito Firmino Filho tem uma certa precaução em relação a isso. Bom, enquanto isso, na Assembleia Legislativa... O deputado estadual Franzé Silva, ele apresentou lá na Assembleia Legislativa um indicativo de projeto de lei que solicita a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados que foram contraídos por servidores públicos estaduais aqui do Piauí. Apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto que visa suspender o desconto temporário das parcelas dos consignados. Essas parcelas serão incorporadas ao final do contrato, sem juros ou correção monetária. Esse modelo de proposição, nós estamos seguindo o que foi determinado pela Justiça Federal de Brasília,
Lá houve uma liminar que suspendeu o pagamento relativo aos aposentados. No nosso projeto, nós ampliamos isso para todos os servidores. Por que para todos os servidores? Porque sabemos que a renda familiar dos servidores é composta ali pela ajuda do marido, da filha, do filho, do irmão, que são empregados de setores que hoje estão afetados pela pandemia e certamente sem renda. Isso faz com que caia padrão de consumo dessas famílias. Nós queremos que, através da suspensão das parcelas, esse recurso sirva para amenizar a situação de poder de compra das famílias dos servidores públicos. E também sempre olhando para o mercado. Todo recurso que nós injetarmos está gerando emprego no pequeno comércio, na pequena mercearia, no mercadinho, que poderá agilizar outros empregos. Bom, sem dúvida, João, é um projeto que, sendo aprovado, vai beneficiar muita gente, sem dúvida. Com certeza. Em âmbito nacional, ele é importante porque, principalmente os idosos, né? Nesse caso aqui do Piauí, pelo projeto do deputado Franzé, realmente é toda a categoria de servidores públicos. E aí ele é importante porque aquele servidor que tem um desconto mensal em seu salário, tendo a interrupção por alguns meses desse pagamento, é mais dinheiro na mão dele e, consequentemente, ele dá mais segurança, mais garantia às famílias, assim como também injeta um pouco mais de recurso na economia local, algo que é importante nesse momento para continuar mantendo emprego. É bom lembrar que a gente não fala mais em geração de emprego, a gente está falando de manter empregos, porque realmente no momento a economia não está muito movimentada, então a luta é para manter os empregos que nesse momento ainda resistem a essa pandemia do novo coronavírus. E com mais dinheiro nas famílias, sem dúvida nenhuma, mais recursos circulando ali na economia local, principalmente nos bairros, porque nesse momento é onde o consumo está sendo priorizado, né? Afinal de contas, todo mundo está com aquele receio de ir para o centro da cidade, de ir para os grandes supermercados, exatamente por conta da proliferação do vírus. Então, as pessoas estão andando mais em seus bairros, consumindo mais nos pequenos comércios, e esse dinheiro, com certeza nenhuma, é importante para aumentar essa movimentação e, consequentemente, aumentar também a arrecadação do Estado, já que o Estado também sofre, o Estado e os municípios também sofrem com queda na arrecadação de recursos, mais dinheiro na mão dos servidores públicos tem esse ponto objetivo. E aí é importante a gente destacar também que, em caso de aprovação desse projeto, as parcelas que não vão ser pagas agora vão ser acrescentadas lá no final, né, lá no final do empréstimo. Então, não há um aumento de juros, há apenas uma interrupção nesse momento, e aí aumenta aí essas parcelas no final do contrato. É um benefício importante também, porque o servidor se livra de juros e fica sem pagar aí alguns meses. O João tocou num ponto agora, Mayara, interessante, que muita gente talvez ainda não tenha atentado para isso. Mas a cada dia durante essa pandemia, João, a gente vai observando pontos e um tempinho que a gente tem ali, com a mente um pouco mais folgada, digamos assim, a gente vai refletindo. Até bem pouco tempo antes da pandemia, se cobrava demais a geração de empregos, falando especificamente aqui do nosso estado do Piauí, muitas pessoas que estavam desempregadas, iam em busca, entregavam currículos, tinham essa perspectiva, essa esperança de conquistar um emprego. Hoje, isso infelizmente já não existe, a gente não sabe por quanto tempo, mas não existe. Hoje, a expectativa dos brasileiros, em especial dos piauienses, é de manter seus empregos. Olha a que ponto a gente chegou, olha o que essa pandemia vem fazendo com o nosso estado e com o mundo inteiro. Impressionante. É verdade. E do ponto de vista até nacional, essa realidade é igual, tanto que o CAGED, né, que era aquele relatório lá que fala de novos empregos, de carteira assinada, por conta também de algumas questões burocráticas, ele não vem sendo divulgado nos últimos meses. Até porque nesse momento as questões acontecem de forma muito rápida, então é preciso que a gente tenha uma certa estabilidade para começar até mesmo a contabilizar os efeitos reais dessa pandemia na geração e manutenção de empregos.
João, o governador Wellington Dias discutiu com gestores de setores da economia, da agência de fomento e de órgãos do governo do estado sobre programas e políticas de apoio a pequenas empresas durante a pandemia da Covid-19. Nós temos programas que foram lançados pelo Banco Central, pelo governo federal e depois trabalhado na particularidade do Piauí. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Agência de Fomento, bancos privados. E o que nós temos de importante? Crédito para folha de pagamento, até 2 meses de pagamento da folha, com taxas relativamente baixas, 2,5% ao ano. Tem recursos para capital de giro, recursos para alguns financiamentos para as empresas que já estão em atividade, por delivery, por exemplo, ou em atividades porque são serviços que foram considerados essenciais, e acertamos ainda que agora a comunicação do Estado, com o apoio do SEBRAE, onde estão ali as entidades da indústria, do comércio, dos serviços, da agricultura, enfim, vão trabalhar na perspectiva de fazer uma linkagem para que mais setores possam saber, possam ter conhecimento sobre essas linhas de financiamento dos bancos e também para que possam ter as orientações e o apoio para efetivar. Já temos várias empresas, mais de 4.000 empresas que já acessaram no Piauí e queremos que muito mais possam acessar essas linhas de financiamento. João, embora a gente tenha certeza de que nesse momento ninguém quer contrair novas dívidas, mas muita gente vai precisar desse tipo de financiamento. É verdade. E é uma situação um pouco complicada, porque principalmente esse crédito é voltado para pequenos empreendedores, né? Que é a grande maioria do comércio no Piauí. A grande maioria das empresas registradas aqui no estado possuem poucos funcionários, e mesmo assim enfrentam dificuldades de manter o pagamento da folha, né, da folha salarial dos empregados, manter o acompanhamento, enfim, a aquisição de custeio, né, de material para mão de obra, enfim. Então essa preocupação realmente ela é real. Esse pacote do governo do estado se assemelha ao que o governo federal já vem implantando. Então, agora que os pequenos empresários também podem contar com esse pacote local, mas tem esse problema exatamente do financiamento, né, de recorrer ao empréstimo em um momento como esse, que é de muita incerteza. No entanto, diante das novas condições, realmente é uma porta de saída para as pequenas empresas continuarem atuando no mercado nesse momento e tendo recurso extra que possa garantir mais investimentos, e aí, no segundo momento, sem dúvida nenhuma, a gente sai dessa pandemia, as coisas melhoram, mas realmente o governo do estado, o governo federal precisam dar esse incentivo às empresas, um crédito subsidiado, né, a juros baixos, porque realmente a pandemia tem mudado a configuração do nosso comércio. Eu vou trazer agora uma polêmica para você. Eu sei que você gosta de polêmica, não é, João? Olha, a advogada Rubenita Lessa pediu apoio da OAB para acompanhar as medidas postas em práticas pelos gestores públicos no sentido de combate à Covid-19. Ela pede a criação de um comitê para acompanhar de perto os decretos. Que em virtude desses últimos decretos, cujos atos eles são questionáveis, e as atuações de agentes do poder público estadual e municipal, eles representaram violações de direitos fundamentais, eu entendo que a Ordem dos Advogados do Brasil deve participar e acompanhar toda a execução desses decretos aqui no estado do Piauí e em nossa capital. Nós vimos recentemente 2 cidadãos que foram agredidos por agentes de segurança do poder público municipal e estadual. Além disso, a gente vê outras atitudes e outros decretos que assustam mais do que o próprio coronavírus. Portanto, por entender que a Ordem dos Advogados do Brasil é essencial na verdadeira defesa de liberdades e garantias fundamentais, é que eu protocolei junto à OAB por meio eletrônico para que a Ordem aprecie o meu pedido, qual seja, para que seja criado um comitê de acompanhamento desses
atos do poder público durante a pandemia, enquanto durar os efeitos desses decretos, que seja criado um comitê para acompanhar a execução dos atos, de modo que não venhamos mais a ter cidadãos com direitos e garantias fundamentais violados. E aí, João, a advogada Rubenita Lessa, ela sempre questionou, desde as primeiras medidas adotadas no Estado e aqui em Teresina, ela sempre questionou em relação se estava sendo certo ou não que estava sendo feito. E aí a gente lembra que amanhã, inclusive, já vai para 30 dias do decreto estadual. Será que a OAB vai, de fato, criar esse comitê, João? Olha, tem essa fala da advogada Rubenita, tem um pano de fundo, né? A gente sabe que ela realmente sempre propõe uma fiscalização maior sobre os atos do poder público, ela que é pré-candidata a vereadora. Agora, eu acredito que o pedido dela, sem dúvida nenhuma, deve ser avaliado pela OAB. Inclusive, é importante, inclusive para a sociedade civil, que todos os órgãos, todas as instituições, e a OAB é essencial também nesse sentido, porque atua ali na área jurídica, né, que é importante também para a população, esses órgãos precisam realmente dar um acompanhamento maior e bem mais próximo, não só da legislação, não só da elaboração dos decretos, mas como também o cumprimento deles. A gente precisa ter em mente que quanto mais fiscalização no poder público, melhor é para a população. É claro que a gente não está falando aqui de burocratizar tudo, de repente atacar o trabalho que vem sendo feito, mas quanto mais instituições, principalmente autônomas e independentes, como a OAB, e a OAB é apenas um exemplo disso, no Piauí tem várias outras instituições, conselhos, enfim, que poderiam dar esse acompanhamento mais próximo, né? Com certeza isso beneficia a população, afinal de contas, é mais um olhar atento para a forma como vem sendo cumprido os decretos. Então, a advogada Rubenita, nesse sentido, ela foi muito feliz em propor essa ação da OAB, que até o momento tem participado das discussões, mas, obviamente, a partir do momento em que você formaliza um comitê, você consegue dar mais condições de acompanhamento e, consequentemente, beneficiando aí a população, que passa a ter mais uma instituição com um olhar atento sobre como as coisas vão acontecendo. E o que ela fala aí, João, na verdade, não é só a questão da razoabilidade dos decretos, né, se seriam adequados ou não, mas também pela questão da legalidade. Por isso que pede esse acompanhamento da OAB mais de perto, por ser uma entidade que já trabalha com a questão das leis. Né? A gente até já vem discutindo muito da questão das competências de estados e municípios em relação a determinados assuntos e até que ponto um estava invadindo competência do outro, de estado, município, governo federal. Uhum. E aí o que ela pede também é esse olhar mais atento também na questão da legalidade desses decretos. Se os gestores podem ou não estar editando decretos, essas medidas, leis que estão sendo colocadas aí, tanto no poder público municipal quanto também no estadual. E a gente ainda lembra que tanto a Justiça, inclusive a Justiça, já se manifestou algumas vezes aqui no estado do Piauí durante esse período de pandemia. O Ministério Público também fiscalizando, também de olho. Quando eu falo da Justiça, eu me refiro mais especificamente à cidade de Parnaíba. Por 2 vezes, o decreto do prefeito Mão Santa de retomada das atividades econômicas lá no município foi suspenso, né, pela juíza, e a gente tem mostrado essa situação aqui. Ou seja, o Ministério Público, Justiça está de olho sim, então por que não a OAB também? Com certeza. A OAB é uma instituição que tem várias comissões, muitos advogados interessados em contribuírem também com essas discussões, sem dúvida nenhuma, inclusão do comitê por parte da OAB para acompanhar a elaboração e o cumprimento desses decretos tende a ser muito benéfico para a sociedade. Me fugiu aqui o nome da juíza, mas é a Ana Vitória Mui Laerte, lá em Parnaíba, que suspendeu por 2 vezes o decreto do prefeito Mão Santa. João, muito obrigado por sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Nájila, Maiara. Bom dia a todos.